No século XX, os Estados Unidos ergueram um império de concreto com mais de 90 mil barragens, iluminando cidades e domando a natureza. Mas hoje, engenheiros estão usando dinamite para destruir o que levaram décadas para construir. Por que demolir a própria infraestrutura que sustenta a economia? A resposta não é o lucro, mas um peixe de 45 quilos que se recusou a ser esquecido. Esta é a história do maior experimento de engenharia reversa do mundo, onde explodir o passado se tornou a única maneira de salvar o futuro. Para entender a magnitude do que foi perdido, precisamos viajar no tempo, para um momento antes do rugido das máquinas pesadas abafar o som da água corrente. Imagine o rio Elba não como ele é hoje, mas como uma artéria pulsante de vida pura no noroeste do Pacífico. Este não era apenas um curso d'água, era uma superestrada biológica que transportava uma carga preciosa, 400 mil salmões todos os anos. Não estamos falando de peixes pequenos, estamos falando do lendário salmão Chinook, gigantes reais que podiam pesar mais de 45 quilogramas. Tente visualizar isso, um único peixe com o peso de um adolescente humano, lutando contra a correnteza com uma força muscular pura, impulsionado por um instinto antigo gravado em seu DNA. Eles não vinham apenas para desovar, eles vinham para alimentar a terra. O ecossistema funcionava como uma máquina perfeitamente lubrificada. O rio estendia-se por 112 quilômetros, serpenteando pelas florestas antigas do Parque Nacional Olympic. Era um labirinto complexo de cascalho, troncos caídos e canais laterais, projetado pela própria natureza para proteger a vida nova. E aqui está a matemática visual mais fascinante desse sistema. Quando esses gigantes morriam após a desova, seus corpos em decomposição liberavam nitrogênio e fósforo colhidos no oceano profundo, diretamente no solo da floresta. A ciência moderna confirmou algo que parece impossível. Até 25% do nitrogênio encontrado nas árvores gigantescas ao longo das margens veio do mar, transportado para o interior exclusivamente pelo salmão. A floresta literalmente era feita de peixe. O povo Lower El Ha-Clalam sabia disso há milênios. Para eles, o rio não era um recurso, era o centro de seu universo espiritual e físico. Mas essa harmonia de milhares de anos estava prestes a colidir com a parede fria e implacável do progresso industrial. O silêncio caiu sobre o rio em duas etapas brutais. A primeira veio em 1913, com a conclusão da barragem Elba. Localizada a apenas alguns quilômetros do oceano, ela funcionou como uma guilhotina, cortando o acesso à maior parte do rio. Mas a ambição humana não parou por aí. Em 1927, engenheiros marcharam para dentro de um desfiladeiro íngreme e ergueram a barragem Glynne's Canyon. Eram monumentos ao poder humano, projetados para alimentar serrarias e iluminar a cidade em expansão de Port Angeles. Naquela época, a eletricidade era o novo Deus, e o salmão era apenas um detalhe esquecível. O erro de engenharia foi catastrófico em sua simplicidade. Nenhuma das barragens foi construída com escadas para peixes. Para a barragem Glynne's Canyon, presa entre paredes de rocha verticais de 60 metros de altura, os engenheiros da época disseram que era impossível. Eles escolheram a energia em vez da vida. O resultado foi um colapso imediato e devastador. De um dia para o outro, mais de 112 quilômetros de habitat de desova intocado foram trancados atrás de paredes de concreto intransponíveis. Os números contam a história de um massacre silencioso. As corridas de salmão, que antes enchiam o rio com centenas de milhares de corpos prateados, despencaram para menos de 3.000 peixes. Foi um apocalipse ecológico. Sem o salmão, o motor de nutrientes parou. As árvores pararam de receber seu fertilizante oceânico. Insetos aquáticos desapareceram. Pássaros e ursos que dependiam desse banquete anual minguaram. O rio tornou-se um corpo sem alma, fluindo mecanicamente para o mar, privado de seu propósito biológico. Por quase um século, o concreto venceu. Acreditava-se que o dano era irreversível, que o preço do progresso tinha sido pago e que não havia reembolso. Mas o tempo é o maior inimigo do concreto. No final do século XX, as barragens tornaram-se relíquias obsoletas.
Sua produção de energia era insignificante para os padrões modernos e os custos para mantê-las seguras estavam disparando. Além disso, a consciência nacional havia mudado. O local agora era parte de um parque nacional protegido. A América enfrentou uma escolha impossível: gastar milhões para remendar velhas estruturas inúteis ou fazer algo que nunca tinha sido feito nessa escala: admitir o erro e demolir tudo. Em 1992, o Congresso aprovou a remoção. Mas dizer "vamos demolir" é fácil. Fazer isso é um pesadelo logístico e de engenharia. Você não pode simplesmente colocar dinamite na base e explodir tudo de uma vez. Havia uma bomba relógio escondida atrás daquelas paredes. 20 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Areia, lodo, terra e detritos acumulados por 100 anos. Se as barragens fossem rompidas de repente, essa avalanche de lama desceria o rio como um tsunami de sufocamento, matando toda a vida restante até o oceano e destruindo o estuário. A demolição, iniciada em 2011, teve que ser uma cirurgia de precisão em escala industrial. Imagine escavadeiras hidráulicas gigantescas, empoleradas precariamente no topo de um abismo de concreto, martelando a estrutura centímetro por centímetro. Foi um processo lento, calculado e tenso. A água foi baixada em etapas rigorosamente controladas, permitindo que o rio levasse o sedimento gradualmente, digerindo um século de bloqueio pedaço por pedaço. Durante 3 anos, o vale ecoou com o som de britadeiras e o estrondo de concreto caindo. Foi a maior remoção de barragens da história dos Estados Unidos, um projeto que custou 325 milhões de dólares. O mundo assistiu, prendendo a respiração. A grande questão não era se as barragens cairiam, mas se o rio ainda estava vivo o suficiente para se lembrar do que costumava ser. O momento em que a última barreira caiu não foi marcado por discursos políticos, mas pelo som da água, rugindo livre pela primeira vez em 100 anos. E o que aconteceu a seguir chocou até os biólogos mais otimistas. A natureza não precisou de um manual de instruções, ela só precisava que saíssemos do caminho. A resposta foi elétrica e imediata. Poucos meses após a abertura do canal, antes mesmo que a poeira do concreto assentasse completamente, os primeiros salmões Chinook foram vistos empurrando-se para águas que seus ancestrais não visitavam há 10 gerações. Como eles sabiam? A ciência revelou algo fascinante. Não foram apenas os remanescentes locais que voltaram. Salmões de rios vizinhos, percebendo a nova oportunidade química na água, desviaram suas rotas para recolonizar o Elwha. Foi uma corrida do ouro biológica. Em poucos anos, todas as 5 espécies de salmão do Pacífico estavam de volta. Eles nadaram até o sopé das montanhas, ocupando cascalhos virgens. E com o peixe, a floresta acordou. Foi um efeito dominó de vida. Com os corpos dos salmões em decomposição nas margens, o nitrogênio voltou ao solo. Os insetos aquáticos explodiram em número. O melro d'água, uma ave que depende desses insetos, começou a nidificar novamente nas margens. As lontras de rio voltaram a brincar nas corredeiras. Ursos negros saíram das sombras da floresta para pescar. Até a foz do rio na costa foi transformada. Os sedimentos liberados reconstruíram praias de areia que haviam sido erodidas pelo mar, criando novos habitats para caranguejos e mariscos. O Elwha provou que a resiliência da natureza é explosiva. Não foi uma recuperação lenta e dolorosa. Foi um renascimento violento e alegre. A vida estava apenas esperando a porta abrir. O sucesso estrondoso no Elwha enviou ondas de choque por todo o mundo da engenharia e conservação. Ele provou que o impossível era viável. E agora, os olhos se voltam para o sul, para um desafio ainda maior, onde as apostas são multiplicadas. O rio Klamath. Aqui não estamos falando de 2 barragens em um parque nacional. Estamos falando de um sistema colossal de 4 megabarragens, estrangulando um dos rios mais importantes da Califórnia e do Oregon. Por décadas, o Klamath foi um campo de batalha. De um lado, tribos indígenas e pescadores, vendo suas culturas e meios de subsistência morrerem junto com os peixes. Do outro, agricultores e empresas de energia, agarrados à infraestrutura do século XX. A qualidade da água tornou-se tão tóxica que matou dezenas de milhares de peixes adultos em um único verão catastrófico. Mas a lição do Elwha foi clara.
Meias medidas não funcionam. Escadas de peixes não seriam suficientes. No início da década de 2020, começou a maior demolição de barragens da história mundial no Klamath. A escala é atordoante. Máquinas devoradoras de concreto estão agora mesmo apagando 4 gigantes do mapa. E assim como no Elwha, os primeiros sinais são de esperança. O salmão já começou a ser avistado em tributários que estavam secos de vida há meio século. O Klamath está provando que, mesmo em sistemas massivos e complexos que atravessam fronteiras estaduais, a cirurgia radical é possível e a cura pode ser rápida. Mas não se iluda pensando que a guerra acabou, ou que a vitória é fácil em todos os lugares. Existe um lugar onde o concreto ainda segura a linha, onde a batalha entre economia e ecologia está em um impasse brutal. O rio Snake. Este é o maior afluente do poderoso rio Columbia, e suas águas são guardadas por 4 barragens maciças no Baixo Snake. Diferente do Elwha, essas barragens não são relíquias inúteis. Elas são titãs econômicos. Elas transformaram o interior árido em um celeiro agrícola através da irrigação. Elas criaram uma hidrovia interior que permite que barcaças gigantescas naveguem centenas de quilômetros para o interior, transportando trigo para o mercado global. E elas geram uma quantidade massiva de energia hidrelétrica. Mas o custo é a quase extinção do salmão e da truta. Gastamos bilhões de dólares em soluções tecnológicas bizarras. Transportamos peixes jovens em caminhões e barcos ao redor das barragens. Construímos escadas de peixes de alta tecnologia. Derramamos água em momentos específicos. Nada funcionou. Os peixes continuam a desaparecer. Aqui, a escolha não é clara. Remover as barragens do Snake poderia salvar o salmão da extinção, mas poderia abalar a segurança alimentar, aumentar os custos de energia e eliminar empregos. É o dilema definitivo do século XXI. Estamos dispostos a sacrificar conveniência econômica imediata para evitar um colapso ecológico permanente. A tecnologia nos trouxe até aqui, mas a tecnologia não pode substituir um rio vivo. O impasse no Snake nos força a olhar no espelho e perguntar o que realmente valorizamos. Enquanto as águas do Elwha correm livres e os salmões do Klamath redescobrem suas casas perdidas, aprendemos uma verdade humilde e poderosa. Durante 100 anos pensamos que éramos os mestres da terra, capazes de dobrar rios à nossa vontade com aço e cimento. Mas a maior conquista da engenharia moderna não foi construir a maior barragem, foi ter a coragem de derrubá-la. A natureza não precisa da nossa tecnologia para se consertar. Ela só precisa do nosso espaço. O retorno explosivo da vida, no momento em que o concreto caiu, é a prova definitiva de que o planeta tem uma capacidade infinita de perdoar nossos erros, se apenas pararmos de cometê-los. A era da construção de barragens acabou. A era da restauração começou. E a pergunta que deixo para você, enquanto olhamos para a força imparável da água, rompendo as barreiras do passado, é esta: até onde estamos dispostos a ir para desfazer o que fizemos? O futuro não é construído com mais concreto, é construído deixando o rio correr. O que você faria se a decisão fosse sua? Nos Andes, um único erro de cálculo não custa apenas dinheiro, ele custa vidas enviadas diretamente para um abismo sem fim. A 4.500 metros de altura, o ar rarefeito rouba 40% da força dos homens. Mas o verdadeiro choque é este. Em obras extremas como essa, mais de 60% de todo o orçamento milionário não é gasto para construir a estrada em si. Esse dinheiro é queimado apenas para impedir que a montanha destrua o trabalho humano antes mesmo da inauguração. Como engenheiros obrigam milhares de toneladas de aço e concreto a flutuar sobre o vazio, onde a gravidade é o inimigo número 1. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender a loucura que é construir aqui, você precisa primeiro sentir o ambiente. Não estamos falando de uma obra comum em uma planície segura. Estamos no teto das Américas, onde o vento corta como uma navalha e o clima muda de um sol escaldante para uma tempestade de neve cega em questão de poucas horas. As rodovias no Peru, Chile e Bolívia desafiam a lógica. Elas são fios de aço costurando regiões que ficaram isoladas umas das outras por séculos. Mas a montanha não quer ser domada.
O terreno é vertical, instável e traiçoeiro. Aqui, a batalha é travada em duas frentes brutais. Primeiro, temos a fase aberta, onde a estrada é talhada diretamente na carne viva da rocha, contornando o precipício. Mas quando a encosta se torna íngreme demais, quando a gravidade torna impossível cortar a pedra, a tática muda. Os engenheiros param de lutar contra a superfície e decidem atravessar o coração da montanha, construindo túneis que são verdadeiras fortalezas subterrâneas. Antes que o asfalto preto e liso possa receber o primeiro pneu, uma guerra de engenharia precisa ser vencida. E tudo começa quando a encosta ainda é virgem, um gigante de pedra silencioso esperando o primeiro golpe. O primeiro passo não é dado por máquinas, mas pela matemática. Topógrafos e engenheiros precisam determinar com precisão cirúrgica onde a estrada vai passar. Eles pintam as linhas de batalha diretamente na face do penhasco, 1 metro para a esquerda e a estrada colide com a parede, 1 metro para a direita e ela cai no vazio. Com o traçado definido, começa a cirurgia explosiva. Mas esqueça as explosões descontroladas dos filmes. Aqui, a detonação é uma forma de arte. Furos de perfuração são feitos na rocha, seguindo um padrão desenhado por computadores. A quantidade de explosivo é medida em gramas, não em quilos. O objetivo é quebrar apenas a seção necessária da rocha, sem abalar a estrutura da montanha inteira. Se a explosão for forte demais, ela pode causar um deslizamento que levaria meses para limpar, ou pior, derrubaria a plataforma onde as máquinas estão operando. Assim que a poeira da explosão assenta, a cavalaria pesada entra em cena. Escavadeiras hidráulicas gigantes avançam sobre os escombros. Seus dentes de aço agarram toneladas de pedra fraturada. Em um balé mecânico perigoso, caminhões basculantes de serviço pesado manobram na borda do precipício para receber a carga. Esses veículos operam sem parar, dia e noite, transportando a montanha despedaçada para longe. Em certas seções, onde a geografia permite um atalho brutal, tratores de esteira simplesmente empurram as rochas para o abismo, criando cascatas de pedra que despencam centenas de metros até os rios lá embaixo. É uma demonstração de força bruta, necessária para limpar o caminho rapidamente. Logo atrás, vêm as lâminas de nivelamento. Tratores começam a esculpir a forma final da estrada. Eles empurram o excesso, cortam os pontos altos e preenchem os baixos. A lâmina de aço raspa a rocha, ajustando a inclinação para garantir que, no futuro, a água da chuva escorra para longe e não destrua a pista. Esse ciclo violento de perfurar, explodir, carregar e nivelar se repete quilômetro após quilômetro. É um trabalho lento, onde o progresso é medido em metros e o perigo é constante, mas quando a poeira finalmente baixa, o que resta é uma cicatriz plana na montanha, pronta para ser transformada em uma via moderna. Agora que a base bruta está pronta, a transformação começa. A pedra nua e irregular não serve para pneus modernos. É preciso criar um colchão tecnológico. Caminhões despejam toneladas de pedra britada e agregados selecionados em longas faixas. Carregadeiras distribuem esse material. E motoniveladoras o espalham com uma precisão milimétrica. Não é apenas terra, é a fundação da estrada. Caminhões-pipa passam pulverizando água, não para limpar, mas para criar a umidade perfeita que permitirá que a terra se compacte e fique dura como cimento. Então, o chão começa a tremer. Rolos compactadores vibratórios, pesando dezenas de toneladas, passam repetidamente sobre cada camada. Eles esmagam as pedras umas contra as outras, eliminando bolsas de ar e criando uma base sólida. Nas curvas fechadas, onde as máquinas gigantes não cabem ou perigosamente perto da borda, homens corajosos usam compactadores manuais, garantindo que cada centímetro de solo esteja firme. O risco de queda é real e, por isso, em muitos pontos, equipes de alpinistas industriais descem pelas paredes verticais. Suspensos por cordas, eles usam marteletes pneumáticos para remover pedras soltas acima da estrada e instalam malhas de aço gigantescas. Essas redes são o escudo que protegerá os futuros motoristas de quedas de rochas. Finalmente, chega o momento da verdade, o asfalto. O ar nos Andes é gelado, mas o asfalto chega fervendo.
Uma camada de ligação líquida é pulverizada e aquecida com maçaricos a gás para garantir que o pavimento grude na base. A vibroacabadora avança lentamente, recebendo a mistura quente fumegante. Atrás dela, uma mesa de aço alisa o material, deixando para trás um tapete negro e perfeito. A equipe trabalha em um ritmo frenético. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, ele quebrará em poucos meses. É uma corrida contra o frio da montanha. O calor sobe do chão, envolvendo os trabalhadores em fumaça e vapor, enquanto eles usam pás para ajustar manualmente as bordas. Quando o último rolo compressor termina seu trabalho e a água de alta pressão limpa a superfície, o que vemos é uma fita preta perfeita, uma prova da vitória da ordem sobre o caos da natureza. Mas o que acontece quando a montanha se torna uma parede vertical? Quando não há onde apoiar a estrada e cortar a rocha, causaria um colapso. Nesse momento, a engenharia para de cavar e começa a montar um quebra-cabeça gigante no ar. A solução é suspender a estrada. Em vez de lutar contra a encosta, os engenheiros constroem enormes pilares de concreto armado que se erguem do fundo do vale ou se apoiam em pequenas saliências de rocha. Como não há espaço para caminhões manobrarem, a estrada é construída como um brinquedo de Lego para gigantes. Módulos inteiros, feitos de vigas de aço e lajes de concreto, são fabricados em áreas seguras, longe do abismo. Cada peça é desenhada para se encaixar perfeitamente na outra. Guindastes colossais, operando no limite de sua capacidade, levantam essas peças pesando dezenas de toneladas e as posicionam sobre os pilares. Homens minúsculos presos por cintos de segurança guiam essas cargas suspensas sobre o vazio, alinhando parafusos e conexões com a precisão de relojoeiros. Peça por peça, a estrada avança pelo ar, ignorando a irregularidade do terreno abaixo. Essa técnica modular não apenas salva tempo, mas salva vidas, reduzindo a necessidade de trabalhadores ficarem pendurados na encosta. É a união da força bruta dos guindastes com a inteligência da pré-fabricação. Mas há lugares onde nem mesmo os viadutos conseguem chegar. Lugares onde a única opção é atravessar o coração de pedra. Entrar na montanha é entrar em um mundo hostil. A centenas de metros de profundidade, não há luz, não há ar, e a pressão é esmagadora. Antes de enviar homens ou máquinas, os engenheiros precisam dar pulmões ao túnel. Eles perfuram poços verticais, chaminés invisíveis que sobem do fundo do túnel até o topo da montanha, às vezes por 200 metros de rocha sólida. A técnica é fascinante. Uma broca piloto desce, e então uma cabeça de perfuração gigante é puxada de volta para cima, comendo a rocha de baixo para cima. Quando esses poços se abrem, ventiladores a jato, poderosos como turbinas de avião, começam a rugir. Sensores eletrônicos monitoram cada partícula de oxigênio e cada traço de gases tóxicos explosivos. Sem esse sistema respiratório artificial, o trabalho subterrâneo seria uma sentença de morte em minutos. Com o ar garantido, o palco está montado para a entrada da maior estrela dessa engenharia, o monstro mecânico. Do lado de fora, vemos apenas poeira, mas lá dentro, nas entranhas da Terra, uma besta de aço está sendo despertada, a máquina perfuradora de túneis, ou TBM. Não pense nela como uma simples ferramenta. Pense nela como uma fábrica móvel, um verme de aço com 100 metros de comprimento e pesando mais de 3.000 toneladas. Montar isso dentro de uma caverna é um pesadelo logístico. Centenas de caminhões trazem as peças. O componente mais pesado sozinho pesa mais de 1.500 toneladas. Engenheiros usam lasers para alinhar cada módulo com uma precisão de 5 milímetros. É como montar um relógio suíço, mas com peças do tamanho de casas. Quando a máquina está pronta, ela ocupa o espaço de um prédio de 30 andares deitado de lado. O operador, sentado em uma cabine que parece o cockpit de uma nave espacial, aperta o botão. O chão treme. Na frente da máquina, a cabeça de corte é a face da destruição. 23 discos feitos de ligas metálicas ultra duras começam a girar. Cilindros hidráulicos empurram essa cabeça contra a rocha viva com uma pressão de 500 toneladas. A rocha, por mais dura que seja, não tem chance. Ela é esmagada, triturada e mastigada.
O barulho é ensurdecedor, um rugido contínuo de metal contra pedra. A máquina avança 1,20 m a cada 30 minutos. Pode parecer lento, mas é implacável. Enquanto a frente destrói, a traseira da máquina constrói. Braços robóticos pegam painéis de concreto pré-moldados e os colocam nas paredes do túnel recém-aberto, criando um anel perfeito. A máquina se agarra a essas paredes com garras hidráulicas, puxa-se para frente e repete o ciclo. Esmagar, limpar, revestir, avançar. Dia e noite, sem parar. Na China, mais de 1.000 dessas máquinas estão operando agora mesmo, devorando montanhas para criar caminhos para trens e carros. Quando o barulho da perfuração finalmente cessa, o silêncio volta ao túnel, mas a segurança ainda não está garantida. Agora entra a tecnologia silenciosa. Engenheiros percorrem os quilômetros de escuridão, armados não com picaretas, mas com sensores. Radares de penetração no solo vêm através do concreto, procurando vazios ou falhas invisíveis. Scanners a laser mapeiam cada milímetro da superfície. Sensores de pressão são instalados nas paredes, prontos para detectar se a montanha está tentando esmagar o túnel. Câmeras de ultra alta definição inspecionam cada parafuso. Tudo isso é conectado a uma sala de controle central, um cérebro digital que monitora a saúde do túnel 24 horas por dia. Ventiladores, bombas de drenagem, luzes de emergência, tudo é testado à exaustão. Só quando os computadores confirmam que a estrutura é perfeita, o túnel é declarado vivo. Agora, olhe novamente para essa paisagem. Onde antes havia apenas penhascos intransponíveis e abismos mortais, agora existe uma linha preta suave e contínua. Aquela máquina de 3.000 toneladas que rugiu e tremeu nas profundezas, agora repousa, sua missão cumprida. Os explosivos silenciaram. O que resta é o silêncio do vento andino, quebrado apenas pelo som suave de pneus rodando sobre o asfalto perfeito. Esta estrada não é apenas uma conveniência para viajar mais rápido. Ela é um monumento à teimosia humana. Lembre-se do número inicial. 60% do custo foi gasto apenas para vencer a geografia. Cada curva suave esconde toneladas de dinamite, suor e cálculo matemático. Engenheiros e operários olharam para uma parede vertical que dizia impossível e responderam com aço, concreto e coragem. Eles costuraram o mundo, transformando o caos da natureza em uma linha de ordem que durará décadas. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Você acha que a internet é uma nuvem intangível flutuando acima de nós? Pense novamente. A realidade física da nossa conexão global é um feixe de luz correndo através de fios mais finos que um cabelo humano, estendidos no fundo escuro dos oceanos e enterrados sob o solo. Mas sem um único material, essa luz se apagaria em segundos. Redes sociais, bancos digitais e a comunicação moderna deixariam de existir. Esse material nasce de um gás explosivo e invisível. Como a humanidade transforma um vapor volátil em uma armadura capaz de resistir 50 anos debaixo da terra, protegendo nossos dados mais preciosos? A resposta está prestes a ser revelada. Bem-vindos ao coração pulsante do poder da indústria. O material que vamos desvendar hoje não é apenas mais um plástico comum, é a espinha dorsal invisível da civilização moderna. Estamos falando do polietileno de alta densidade, ou PAD, uma substância que movimenta uma economia global titânica, avaliada em mais de 600 bilhões de dólares por ano. Para colocar isso em perspectiva, esse valor supera o produto interno bruto de muitas nações inteiras. Dentro do vasto universo dos polímeros, o polietileno é o rei absoluto, a família de plásticos mais produzida na Terra. E o PAD sozinho reivindica uma fatia impressionante de 30% a 35% de toda essa produção mundial. É uma maré de matéria-prima que nunca para de fluir, alimentando fábricas e construindo infraestruturas em cada continente habitado. A geografia desse poder industrial é dominada por 3 gigantes: o Oriente Médio, a China e os Estados Unidos. O Oriente Médio lidera com uma vantagem estratégica avassaladora, utilizando suas reservas colossais de petróleo e gás natural para extrair etileno a custos incrivelmente baixos.
permitindo a operação de complexos petroquímicos que se estendem por quilômetros, cidades de aço e vapor que operam 24 horas por dia. Mas o PAD não é apenas volume, é virtude técnica. Identificado pelo símbolo de reciclagem número 2, ele carrega uma distinção rara. É um dos poucos materiais sintéticos que realmente fecha o ciclo, sendo coletado, processado e renascido em escala industrial, vez após vez. No entanto, para entender como criamos algo tão massivo e durável, precisamos abandonar a escala dos bilhões de dólares e mergulhar no mundo microscópico, onde o caos de um gás é forçado a se tornar ordem sólida. A gênese dessa armadura moderna começa com o etileno, um gás hidrocarboneto leve, extraído das profundezas da Terra, junto com o petróleo bruto ou gás natural, dentro das refinarias, em um processo violento e preciso chamado craqueamento. Moléculas complexas são quebradas para liberar esse gás vital. Mas o etileno bruto é selvagem e impuro. Ele não pode simplesmente entrar na linha de produção. Antes de se tornar a proteção da nossa internet, esse gás deve sobreviver a uma purificação rigorosa, onde a umidade, o oxigênio e traços de enxofre são caçados e eliminados impiedosamente. Uma única impureza microscópica nesta fase poderia ser o ponto de falha catastrófica em um tubo daqui a 20 anos. Apenas quando o gás atinge um estado de pureza quase perfeita, ele é admitido no santuário da transformação, o reator de polimerização. É aqui que a mágica da engenharia acontece, sob a influência de catalisadores altamente avançados que agem como maestros moleculares. As moléculas individuais de etileno são compelidas a abandonar sua liberdade gasosa. Elas se alinham e se fundem, formando longas cadeias de polímeros, como soldados marchando em formação cerrada. Essa reação ocorre em um inferno controlado, com temperaturas que variam de 70 a 110 graus Celsius, ou 158 a 230 graus Fahrenheit. Mas é a pressão que realmente define o jogo. Esmagadores 150 a 450 psi forçam a matéria a obedecer. O processo dura apenas alguns minutos, às vezes dezenas de minutos, mas nessa janela de tempo crítica, o destino do material é selado. O comprimento das cadeias, a densidade, a resistência futura a impactos, tudo é decidido agora. Estamos criando uma estrutura molecular linear, disciplinada e incrivelmente densa, projetada para suportar o peso do mundo acima dela. No momento exato em que as cadeias moleculares atingem a perfeição, a reação precisa ser assassinada. Se continuar por um segundo a mais, o material se degrada. O fluxo é interrompido abruptamente, reduzindo a temperatura ou desativando o catalisador. Mas o polímero recém-nascido é vulnerável. Ele está em um estado ativado, hipersensível ao calor e ao oxigênio que poderiam destruí-lo antes mesmo de ser usado. Para salvar essa criação, injetamos um coquetel de estabilizadores térmicos e antioxidantes diretamente na massa. É como aplicar um conservante de imortalidade, trancando as propriedades mecânicas do PAD, para que ele possa resistir não apenas às próximas horas de processamento, mas às próximas décadas de serviço sob o solo úmido e hostil. Agora temos um polímero derretido, fluindo como um rio de plástico, a temperaturas entre 190 e 249 graus Celsius. Nesse estado líquido, ele é incontrolável, precisa ser domado. A massa ardente é empurrada para um sistema de extrusão, sendo forçada através de orifícios minúsculos para formar milhares de fios contínuos, parecidos com espaguete industrial. Esses fios mergulham imediatamente em um banho de água, onde o choque térmico solidifica sua estrutura física em questão de segundos. Facas rotativas, girando a velocidades alucinantes, cortam esses fios em pequenos grânulos, cada um medindo apenas 2 a 5 milímetros. Não se engane pelo tamanho minúsculo. Cada um desses grânulos carrega a programação molecular de resistência extrema. Uma única linha de produção pode cuspir mais de 9 toneladas desses grânulos por hora, o peso de 2 elefantes adultos a cada 60 minutos. Antes de sair da fábrica, esses cartuchos de matéria-prima passam por uma triagem impiedosa.
Medimos sua densidade, seu índice de fluidez a 190 graus Celsius e sua força pura. Se um lote desviar 1 milímetro das especificações, ele é rejeitado. Porque o que está em jogo não é apenas um tubo plástico, mas a integridade da infraestrutura global. Agora, a jornada toma um novo rumo. Os grânulos foram criados, mas eles são apenas a munição. O verdadeiro objetivo é fabricar a arma, os tubos que carregarão a água e a informação do mundo. Entramos na fábrica de tubos, onde a atmosfera muda de química para mecânica pesada. Os grânulos de PA de virgem são retirados de silos herméticos, onde foram protegidos contra a umidade, o inimigo silencioso da qualidade. Eles são misturados com precisão cirúrgica a um ingrediente vital, o negro de fumo. Adicionado em uma concentração de 2 a 3%, esse aditivo não serve apenas para dar a cor preta. Ele é um escudo contra a radiação ultravioleta do Sol, garantindo que o tubo não se torne quebradiço se ficar exposto à luz do dia antes de ser enterrado. A mistura entra na extrusora, uma besta de aço com um parafuso sem fim em seu interior. À medida que o parafuso gira, ele gera um atrito colossal e cisalhamento, enquanto aquecedores externos elevam a temperatura para 200 a 250 graus Celsius. Os grânulos sólidos se rendem, transformando-se em uma lava negra, viscosa e homogênea. A pressão aumenta drasticamente à medida que essa massa é empurrada em direção ao cabeçote da matriz. Este é o momento da verdade. A lava plástica é forçada através de um anel de metal de precisão, o espaço entre um mandril central e um anel externo. É aqui, sob pressão imensa, que o material ganha sua forma de cilindro oco. Ele sai da máquina ainda quente, macio e vulnerável, sustentando seu próprio peso apenas pela viscosidade do material. Sua geometria está definida, mas sua sobrevivência ainda não está garantida. O tubo recém-nascido, brilhando com o calor residual, entra imediatamente na câmara de vácuo e resfriamento. Este é o estágio onde a física define a perfeição. O tubo é submerso em tanques de água fria que se estendem por dezenas de metros, mas a água sozinha não é suficiente. Um sistema de vácuo poderoso puxa as paredes externas do tubo contra uma luva de calibração de metal. O vácuo age como mãos invisíveis, segurando o plástico mole na forma perfeitamente redonda, enquanto a água rouba o calor. É uma batalha térmica. A temperatura do pH despenca, travando as moléculas no lugar. O que era um líquido viscoso minutos atrás, agora se torna um sólido rígido, capaz de suportar golpes de marreta. Durante todo esse trajeto subaquático, sensores a laser monitoram o diâmetro e a ovalização em tempo real, milhares de vezes por segundo. Se o tubo desviar a espessura de um fio de cabelo, o sistema de controle ajusta a velocidade da linha instantaneamente. A precisão aqui não é um luxo, é uma exigência de engenharia. Quando o tubo emerge do outro lado do tanque, ele não é mais uma massa moldável, é uma estrutura de engenharia finalizada, fria ao toque, perfeitamente lisa e incrivelmente forte. Mas a criação não termina com o resfriamento. O tubo entra na unidade de tração, onde esteiras de borracha agarram sua superfície com força calculada, puxando-o para fora da linha em um ritmo constante e inabalável. Imediatamente, impressoras a jato de tinta industrial disparam códigos na superfície negra em alta velocidade: diâmetro, classificação de pressão, data, hora e lote. Cada metro de tubo carrega sua certidão de nascimento, garantindo que, se algo der errado daqui a 30 anos, saberemos exatamente quando e onde ele foi feito. Para os tubos gigantes, serras automatizadas descem com precisão de guilhotina, cortando segmentos perfeitos sem deixar rebarbas. Para os diâmetros menores, máquinas bobinadeiras enrolam o tubo em carretéis massivos, como linhas de costura para gigantes. Antes de sair pelos portões da fábrica, o material enfrenta seu teste final: a tortura hidráulica. Amostras aleatórias são levadas ao laboratório, preenchidas com água e pressurizadas muito além de seus limites operacionais normais. Elas são mantidas assim por horas, às vezes dias, para garantir que não haja vazamentos microscópicos ou fraquezas ocultas.
Apenas os tubos que sobrevivem a essa provação recebem o selo de aprovação. Eles são então empilhados, cintados com aço e carregados em caminhões e trens, prontos para serem despachados para os cantos mais remotos do planeta. Começamos com um gás invisível, extraído das profundezas da Terra, e terminamos com a espinha dorsal física da nossa sociedade moderna. Do caos molecular dentro de um reator superaquecido, à ordem perfeita de um tubo enterrado no silêncio do subsolo, o polietileno de alta densidade é um triunfo da engenhosidade humana. Ele raramente é visto, escondido sob o asfalto e a terra, mas trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Ele carrega a água que bebemos e protege os cabos de fibra ótica que transmitem este vídeo até sua tela agora mesmo. É a prova de que, com a engenharia certa, podemos transformar o volátil em eterno. Se você ficou impressionado com a escala e a precisão dessa indústria invisível, deixe seu like e inscreva-se no poder da indústria. Comente abaixo qual outra megaestrutura ou material você quer ver sendo dissecado em nosso próximo vídeo. Até a próxima jornada pelo mundo da manufatura extrema. Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas no inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da Revolução Industrial do Cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200 mil sementes para o solo a cada hora. É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita. O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí. Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada. A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica: cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros.
Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo. Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o HURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até ao limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta, cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o HURD limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o HURD é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o Rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de HURD, 1,5 parte de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo. Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno. Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de emprete ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já adotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar. Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou best fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem. E é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante.
Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra, mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões. É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. Impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura. Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida, numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer. É tecnicamente superior, macio como o algodão, respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos. Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais. Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo.
213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Qattara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia, esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas. Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa. Mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Qattara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado. Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas, para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios. O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam.
Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro. Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Katara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Katara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima. À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo? A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Katara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional. Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água. Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula.
Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água. É quase o mesmo volume do imenso Lago Nasser, atrás da represa de Assuan, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Katara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre, a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Katara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. E isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer. Olhem para o projeto Sharq El Ouainat. Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Katara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Katara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente. Imagine dirigir a 60 km por hora em uma rodovia movimentada. O asfalto parece sólido, mas é uma ilusão. Logo abaixo dos seus pneus, o chão desapareceu. Homens trabalham em um vazio claustrofóbico, protegidos apenas por um escudo de aço móvel de 256 metros. Este é o Astra Bridge, uma fábrica sobre rodas que custa $20 mil por dia e conserta a estrada enquanto você dirige sobre ela. Mas como engenheiros enfiaram um canteiro de obras inteiro debaixo do tráfego sem causar um desastre? Para entender a loucura genial dessa máquina, você precisa primeiro sentir a dor de qualquer motorista. Em todo o planeta, consertar uma estrada principal é sinônimo de pesadelo. Quilômetros de cones laranja, faixas bloqueadas, desvios intermináveis e meses de atraso. O mundo moderno não pode se dar ao luxo de parar, mas o asfalto sob nossos pés não dura para sempre.
Foi diante desse impasse que engenheiros suíços decidiram quebrar a regra mais básica da construção civil. Em vez de fechar a estrada para consertá-la, eles decidiram construir uma segunda estrada móvel em cima da primeira. O Extra Bridge não é apenas uma ponte temporária, é um leviatã de aço projetado para suportar o peso esmagador de milhares de caminhões de carga todos os dias, sem sequer tremer. A estrutura é um triunfo da engenharia de precisão. Ela tem 256 metros de comprimento total, o equivalente a quase 3 campos de futebol enfileirados. Mas a mágica acontece na seção elevada de 100 metros. Ali, a ponte se levanta do chão, criando um túnel de trabalho secreto logo abaixo. A altura livre nesse túnel é de apenas 3 metros e 10 centímetros. É um espaço apertado, calculado no limite, onde máquinas pesadas raspam o teto e trabalhadores operam a centímetros das vigas de sustentação. Enquanto o trânsito flui lá em cima em 2 faixas a 60 km por hora, indiferente ao abismo artificial, a equipe lá embaixo está protegida de tudo: chuva, sol e, o mais crucial, do risco mortal de ser atingida por um motorista distraído. É uma bolha de segurança blindada que permite que a manutenção aconteça dia e noite, transformando o caos de uma obra em uma linha de produção invisível e silenciosa. Mas a mera existência dessa estrutura na rodovia é um milagre logístico que beira o impossível. Você não pode simplesmente dirigir uma ponte de 250 metros até o local. Ela precisa nascer lá. O transporte de todo o sistema exige uma frota de 47 caminhões de carga pesada. Imagine coordenar um comboio desse tamanho, onde cada veículo carrega uma peça única de um quebra-cabeça de centenas de toneladas, e todas precisam chegar na ordem exata de montagem. Se um caminhão atrasa, toda a operação colapsa. E o prazo para montar esse monstro? Apenas uma noite. Geralmente a rodovia é fechada em um fim de semana e a equipe tem cerca de 14 horas para transformar peças soltas em uma ponte totalmente funcional. O relógio é o inimigo número 1. Para vencer essa corrida contra o nascer do sol, os engenheiros dotaram a ponte de inteligência própria. As rampas superiores, aquelas por onde os carros vão subir, são motorizadas. Elas possuem sistemas hidráulicos integrados que permitem que elas mesmas desçam dos caminhões e se posicionem, como robôs gigantes se preparando para a batalha. Não há tempo para guindastes lentos em todas as etapas. A ponte precisa se ajudar. As seções inferiores, embora não tenham motores próprios, conectam-se a esse sistema hidráulico como membros de um corpo, recebendo a força necessária para se moverem. É um balé industrial frenético, onde aço maciço dança sob a luz de holofotes, e tudo precisa estar pronto antes que o tráfego da manhã de segunda-feira comece a se formar. A velocidade da montagem é impressionante, mas é a precisão que evita a catástrofe. Estamos falando de uma estrutura que vai suportar cargas dinâmicas violentas, o impacto constante de pneus, frenagens e acelerações de veículos pesados. Cada conexão entre os módulos da ponte precisa ser perfeita. Um erro de alinhamento de apenas alguns milímetros nos pinos de carga ou nos parafusos de alta resistência poderia criar um ponto fraco fatal. Antes mesmo de chegar à estrada, cada centímetro de solda foi verificado na fábrica. Inspetores usam tecnologia de ultrassom e líquidos penetrantes para olhar através do metal sólido, caçando bolhas de ar ou fissuras microscópicas que poderiam crescer e partir a ponte ao meio. Nada é deixado ao acaso. No local, a montagem é uma coreografia de alta tensão. Cada portal da ponte, a estrutura que sustenta o peso, leva cerca de 30 minutos para ser descarregado e fixado. Para dobrar a velocidade, as equipes montam a ponte a partir das 2 extremidades ao mesmo tempo, encontrando-se no meio. Quando as metades se tocam e são travadas, sistemas elétricos são conectados, sincronizando o cérebro digital da ponte. Esse software garante que todas as pernas hidráulicas e motores funcionem como um único organismo. Antes de liberar o primeiro carro civil, engenheiros realizam testes de carga simulada, observando como a estrutura flexiona e reage. Somente quando a luz verde acende no painel de controle, a barreira é levantada e o tráfego é engolido pela rampa. Enquanto os motoristas sobem, o verdadeiro trabalho sujo começa no andar de baixo. Assim que o teto de aço está seguro, o túnel abaixo se torna o palco de uma cirurgia brutal.
A missão: remover a pele velha e doente da estrada sem ferir o corpo principal. Entra em cena a fresadora industrial, uma máquina que parece um tanque de guerra com um tambor rotativo cheio de dentes de metal duro. Com um rugido que ecoa nas paredes metálicas da ponte, ela morde o asfalto, triturando a camada superior danificada. A profundidade do corte é calculada a laser, geralmente entre 2 e 10 centímetros, dependendo do estrago. Cortar demais danificaria a base da estrada, o que exigiria uma reconstrução total e cara. Cortar de menos deixaria falhas. É um equilíbrio delicado mantido por força bruta. O asfalto velho, agora transformado em cascalho negro, não é deixado para trás. Uma correia transportadora na própria fresadora cospe o material diretamente em caçambas de caminhões que seguem a máquina como sombras. Tudo isso acontece num espaço onde você mal consegue levantar o braço sem tocar o teto da ponte. Logo atrás da destruição vem a limpeza obsessiva. Varredeiras industriais com vácuos potentes sugam cada grama de poeira. Onde a máquina não alcança, trabalhadores entram com ferramentas manuais e sopros de ar, garantindo que a base esteja cirurgicamente limpa. Qualquer sujeira deixada para trás faria o novo asfalto descascar em meses. Bordas e juntas são queimadas com lanças de gás para vaporizar a umidade oculta, preparando o terreno para receber o novo material. E esse material antigo que acabou de ser arrancado? Ele não vai para o lixo, ele está prestes a renascer. O que muitos motoristas não sabem é que a estrada sob seus pneus é quase imortal. O asfalto removido, tecnicamente chamado de pavimento asfáltico recuperado, ou RAP, é levado para uma usina de reciclagem, onde a mágica acontece. Aquele material cinza e quebradiço que saiu da estrada não está morto, está apenas cansado. O betume, o óleo que cola as pedras, oxidou e endureceu após anos de sol e chuva. Na usina, o RAP é triturado e peneirado para remover metais e pedras grandes. Então, a química moderna entra em jogo. Aditivos especiais, chamados de rejuvenescedores, são misturados ao material velho. Eles agem como um elixir da juventude, restaurando a flexibilidade e a viscosidade do betume envelhecido. As usinas modernas conseguem criar misturas com 30 a 60% de material reciclado, que são indistinguíveis do asfalto novo. Isso não é apenas sobre ser verde, é uma necessidade econômica. Reduz a necessidade de petróleo novo, corta emissões de CO2 e barateia a obra. Enquanto essa alquimia acontece na usina, os caminhões com a mistura fresca e fumegante correm de volta para o Astra Bridge. O tempo de cura é curto e a temperatura é crítica. De volta ao túnel sob a ponte, o ambiente agora se assemelha a uma sauna industrial. O ar fica denso com o cheiro químico de betume quente e fumaça azulada. Caminhões basculantes carregados com asfalto a 150 graus Celsius precisam dar marcha a ré no espaço estreito, guiados por sinais manuais precisos para alimentar a pavimentadora. Um erro aqui e um caminhão pode colidir com as pernas da ponte, causando um desastre estrutural. O processo de pavimentação aqui é de elite. Uma máquina especial aplica primeiro uma camada de ligação, uma cola líquida preta e imediatamente depois deposita a massa asfáltica quente sobre ela. Essa técnica garante que as camadas se fundam em uma única peça sólida. A pavimentadora usa grandes parafusos sem fim, chamados de caracóis, para espalhar a mistura uniformemente. Atrás dela, uma mesa vibratória de alta potência alisa o material, dando a ele a densidade inicial. Trabalhadores monitoram as bordas com olhos de águia, usando rodos para corrigir imperfeições antes que o material esfrie. Não há segunda chance. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, a estrada falha. Rolos compactadores entram em cena logo em seguida, movendo-se para frente e para trás, para esmagar o asfalto até a dureza de uma rocha. E lembre-se, a 3 metros acima de suas cabeças, o trânsito da hora do rush continua fluindo. Ninguém lá em cima sente o calor ou vê a fumaça. Para eles, a estrada é apenas uma ponte metálica. Mas o verdadeiro espetáculo de ficção científica acontece quando o trecho de 100 metros está pronto. Em uma obra comum, você teria que desmontar tudo e montar de novo quilômetros à frente. O Astra Bridge não. Ele simplesmente anda.
Como uma centopeia mecânica de 250 metros, a ponte levanta suas rampas inferiores do chão e ativa seus sistemas hidráulicos. Todo o complexo, a ponte, as barreiras, as luzes, desliza lentamente sobre rodas para a próxima posição na rodovia. É um movimento quase imperceptível, mas implacável. No dia seguinte, os motoristas percebem que a ponte mudou de lugar, deixando para trás um rastro de asfalto novo e perfeito, liso como um tapete. No entanto, essa maravilha tecnológica levanta uma questão polêmica que divide especialistas: o preço. Operar o Astra Bridge custa entre 10 mil e 20 mil dólares por dia. É uma fortuna. Críticos, olhando para métodos de construção agressivos como os da China, argumentam que fechar a estrada completamente por 2 dias seria mais rápido e barato. Eles dizem que nas 14 horas que leva apenas para montar a ponte, uma equipe tradicional já teria pavimentado quilômetros de estrada aberta. O debate é real. Estamos pagando pelo luxo de não pisar no freio? Começamos esta jornada olhando para o asfalto sólido, mas descobrimos que, sob a engenharia certa, até a estrada mais movimentada pode se tornar fluida. O Astra Bridge provou que é possível realizar uma cirurgia de coração aberto na infraestrutura vital de um país sem parar o fluxo de sangue da economia. 20 mil dólares por dia pode parecer um preço alto, mas em um mundo onde o tempo é o recurso mais escasso, a capacidade de consertar o mundo sem pará-lo não tem preço. Enquanto a ponte dá seus passos lentos e hidráulicos na escuridão da noite, ela deixa para trás mais do que asfalto novo. Ela deixa a promessa de um futuro onde a manutenção é invisível e o caminho à frente está sempre livre.